Muito bem, pessoal. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui na sala do sétimo ano C sobre verbos transitivos e indiretos, verbo transitivo e intransitivo. Essa questão de direto a gente vai ver depois. Para hoje, a gente vai só observar o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo. Tá? Para isso, para a gente começar a ter essa noção, eu vou colocar um trecho da música aqui, da música Trem Bala, tá? Eu quero que vocês observem, porque eu vou perguntar para vocês a respeito desse trechinho, tá? Vou voltar na letra, vou perguntar para vocês aqui sobre os verbos que nós podemos destacar aqui nesse trecho da música. E aí eu quero que vocês participem. Então, vamos ouvir. Ó. Todos vocês conhecem essa música. A gente já trabalhou essa música. Outro tipo de atividade que nós fizemos, né? Mas, sabe, quais verbos nós podemos destacar aqui nesse trechinho? Falem para mim. Logo na primeira linha do primeiro verbo, aqui, ó. Qual verbo vocês queriam um verbo? Filho, é substantivo. O que o verbo nos traz? Ele nos indica uma ação. Então, o que está indicando a ação? Segura. Tudo bem. E aqui? Sorrir, abraço. E aqui, nessa linha? Então, estão, né? De estar. Que a vida é trem-bala, parceiro. É o verbo ser. Parceiro não. Parceiro não vai ser verbo, não indica. O verbo indica sempre a ação. Parceiro vai ser, no caso, com substantivo. E a gente é só passageiro. Aqui é o R. Passageiro também é substantivo. Tá? O verbo indica ação. Prestes a partir. Partir. Então, vejam que aqui nós temos vários verbos. E quando eu falo sobre esses verbos, por exemplo, quando eu digo segura, ele pede alguma coisa? Segura. Segura o quê? Então, ele pede um complemento, ele não pede. Se eu falo para você, Christian, segura. Você vai lá para você, segura o quê, professora? Pede um complemento, não pede. Agora, se eu digo apenas sorria, tá? Pede um complemento? Não. Abraço? Não. Né? Então, nesses dois versos aqui, então a gente vê que o verbo segura, ele vai pedir um complemento. E o sorria não vai pedir esse complemento. Então, pensando nisso que eu acabei de dizer para vocês, eu quero que vocês prestem atenção nas tirinhas que eu vou indicar para vocês. Vocês vão primeiro pegar um lápis de escrever e aí vocês vão sublinhar o verbo que tem. São 3 tirinhas. Vocês vão sublinhar os verbos que nós temos nas tirinhas. Tá? Então, cada grupo vai receber 3 tirinhas. E aí vocês vão sublinhar as ações, certo? Vocês vão destacar aí as ações. Já pode ir fazendo, tá?
Podem ir destacando já, tá? Na tirinha. Destacar aí na tirinha. Os verbos, as ações. Lembra recortar. É para pegar o lápis de escrever, sublinhar os verbos, as ações que nós temos aqui nas tirinhas. Então, vamos lá? Vai lá. 2 minutinhos para isso. E você quer suficiente? Nas falas. Observem aí destaque nas falas. Identificar aí, ó, eu tenho aqui as mesmas tirinhas. Vamos observar. Bom, se lembra de como você prometeu que se eu casasse com você, teria uma vida de como faz? Sim, até agora só tenho vivido um pouco de terror. Então, quais são os verbos que nós podemos destacar aqui? Lembra, prometeu, casasse, teria, vida não, só se fosse viver, né? Então, são esses. Agora aqui, na próxima, nós temos, até agora, só tenho vivido com o terror. Então, qual verbo tem aqui? Sim. Tá? Agora, a próxima tirinha. Ó, o rótulo mostra os ingredientes de um produto. Quais verbos eu tenho aqui? Mostra, mostrar. Isso. Já, não, ingredientes. Já quem põe rótulos nas pessoas, qual verbo eu tenho aqui? Põe. Mostra os ingredientes de si mesmo. Mostra novamente. Vocês estão destacando aí? Sim. E na última tirinha, assim, nós podemos conhecer melhor nossos direitos e deveres. Podemos, qual mais? Conhecer. Isso é melhor, não. Melhor vai ser uma qualidade. Com adjetivo. E serve para gente? Serve. Daí o Cebolinha responde. Né, amor? Se ele falou que é da criança e do adolescente, né? Vou falar adolescente e engraçado. Então, aqui, falou e é. Muito bem. Então, nós destacamos aqui os verbos das tirinhas. E agora, nós vamos, então, pensar nesses verbos
De acordo com o que nós vimos antes, esses verbos, eles pedem um complemento? Ou eles não pedem um complemento? Vamos voltar na primeira tirinha. Ó, você lembra? Lembra do quê? Não pede um complemento? Pede. Vocês lembraram de alguma coisa? Que você prometeu. Prometeu o quê? Né? Então, pede. Se eu me casasse, o casasse já não pede esse complemento. Né? Com você, teria. Teria o quê? Então, pede um complemento. Até agora só tem o vivido. O vivido, no caso, né? É uma vivido como terror, né? Então, vivido o quê? Certo? Está pedindo complemento. Agora, o rótulo mostra. Mostra. Já quem põe? Põe o quê? Mostra o quê? Né? Está pedindo complemento. E aqui? E assim, nós podemos, nesse caso, né? Nós podemos também o quê? Conhecer melhor, conhecer o quê? Melhor os nossos direitos. Serve. Serve para quê? Serve para quem? Aqui, se ele falou que é do quê? De quem? Se ele falou o quê? Certo? Então, esses verbos, pessoal, eles recebem uma classificação, tá? São os verbos transitivos e intransitivos, tá? Esses verbos são classificados, então, como verbos transitivos e intransitivos. Ô, Samuel, você pode ler para a gente o que são verbos transitivos? Transitivos são aqueles que precisam complemento para o transitivo, uma informação que faz sentido. Então, todos esses verbos que você pergunta quem, né? Ele precisa de um complemento. Precisa. Ele não traz aquele significado sozinho. Então, esse verbo que precisa desse complemento, ele é chamado de transitivo. Igual a gente viu na música, igual a gente viu nas tirinhas, tá? Todos esses que nós destacamos que pedem esse complemento são transitivos. Agora, vamos ver alguns exemplos de verbos transitivos. Christian, você pode ler para a gente o exemplo? Exemplos de verbos: fazer, comer, comprar, gostar, vender, esperar. Isso, são exemplos de verbo. Verbo que nos indica o quê? Uma ação. Verbo indicação. Olha lá. Eu fiz, eu tenho, eu gosto, eu vendo. Percebam que as frases acima elas não possuem sentido completo se não tiver um complemento. Se eu digo, eu fiz, aí você vai me perguntar, fez o quê? Se eu digo, eu tenho, você tem o quê? Eu gosto, gosta do quê? Eu vendo, vende o quê? Não é? Sempre vai ter essa perguntinha que precisa complementar. E agora, os intransitivos. Olha lá. Vitor, você pode ler para a gente a definição de verbo intransitivo? Isso. Então, quando eu uso um verbo na frase, e a minha frase pode terminar naquele verbo, que ele não vai pedir um complemento, então eu tenho um verbo intransitivo. Certo? Olha lá. Quais são os exemplos, Ana, de verbos intransitivos? Consegue ver? Consegue? Consegue? O Christian lê aqui os verbos. Exemplos de verbos: cair, nascer, morar, viver, causar. Eu chorei. Eu chorei. Por qual motivo? Né? A gente não sabe, só sabe que chorou. Eu caí. Daí eu dei um exemplo na nossa
na nossa segunda aula, que eu falei para vocês que eu caí. Eu falei que eu caí na escola. Caí. Fica o sentido completo, sem precisar dizer algo mais sobre isso. Certo? Então, Ana casou. Eu sei que a Ana casou. Pronto, essa informação está completa. O Pedro chora. Ele está chorando. Chora. Não é para chorar. A bola caiu. Caiu. Pronto. Certo? Então, aqui, nós temos, então, os exemplos. Presta atenção aqui. Nós temos, então, os exemplos do que são cada um dos verbos. O que eu quero que vocês façam agora? Nessa tirinha aqui, ó, nós destacamos alguns verbos. Eu quero que vocês escrevam ele no caderno e aí você vai escrever. Lembra, é um verbo transitivo ou intransitório? Você faz com que seu colega. Aí você vai escrever um verbo e aí você vai escrever na frente. Ó, ouça primeiro. Ó, vai escrever o verbo que nós destacamos e vocês destacaram aí. Lembra é um verbo transitivo ou intransitivo? Prometeu é um verbo transitivo ou intransitivo? Tá? Primeiro a gente vai fazer só as tirinhas. Depois a gente vai para as outras. Caderno. Tá? Lembrando que, ó, alguém perguntou o que é transitivo. Vamos voltar aqui. Ó, que são verbos transitivos? O sétimo ano, ouça aqui. A dúvida do colega pode ser a de vocês. O colega falou, esse é transitivo. É aquele verbo que precisa de complemento. Vamos anotar aí no caderno? Anota assim, ó. Verbos transitivos. Aí na frente você escreve. Precisam de complemento. Certo? Vou repetir. Verbos transitivos. Precisa de complemento. Aí depois, na outra linha, verbos intransitivos. Não precisam de complemento. Tá? Anotar para a gente não esquecer na hora de fazer a lista dos verbos agora. Certo? Transitivos. Precisam de complemento.